seja, vou tirar para me falar, não bagunçar. Que no seu coração esteja toda a expectativa de tudo aquilo que Deus quer falar a você, quer fazer através de você. Entenda da seguinte forma, querido, você está se dispondo para que o Senhor possa te usar para alcançar tantas vidas. Não olhe só para este momento, que não seja um retrato somente do agora, mas se projete, porque Deus ele quer contar com você. E como você está aqui, Deus já conta com você. Você já faz parte do projeto dele, dos planos dele, viu? No nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. No nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, porque esse dia que o Senhor fez, ó Deus, e nós nos alegramos, regozijamos e louvamos o teu doce, santo e poderoso nome. Senhor Jesus, cobre-nos com teu precioso sangue. Ó Deus, em nome de Jesus, que as palavras ministradas aqui, Senhor, nesta manhã, ó Deus, possam sim, papai, ficar gravadas em nossos corações. Ó Deus, possam ficar impressas em nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Deus, que a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que, ó Pai, qualquer espada de 2 gumes. Sim, papai, que vem discernindo, pai, que vem nos prescrutando. Ó Senhor, sim, papai, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faz em nós, Senhor, sim, papai, morada do Senhor. Somos tua habitação. Ó Deus, trabalha em nosso homem interior. Trabalha em nosso coração, na nossa alma. Ó Deus, que nossa casa possa, Pai, a partir deste momento, ó Deus, começar a ser organizada, ornamentada pelo Senhor, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, temos tantos planos, fazemos tantas coisas. Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ó Deus, por isso estamos aqui, para Te buscar, para buscar do Senhor a direção, para buscar do Senhor o apoio, para buscar em Ti o sustento e a força necessária, para caminharmos e para conduzirmos nossa família em Tua presença, segundo a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Fica conosco e fala conosco. No nome de Jesus. Nossos bens estão diante do Senhor. Nossos filhos, o trabalho em nossas mãos. Tudo colocamos diante de Ti. Que venha a cobertura do Teu precioso sangue. Mas que neste momento a Tua paz guarde nossa mente e nosso coração. Para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos estão bem? Amém. Graças a Deus. Bebê já está tomando café da manhã. Tá certo. Então, gente, novamente estamos aqui nesse domingo pela manhã. Parece que hoje está mais frio do que sábado passado. Eu acho que não, viu? Você acha que não? Eu acho que sábado também foi pior. Ah, Jesus. Mas amém, gente. Eu acho que hoje nós temos a Renata e o Roberto, né? Que não estavam na semana passada. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês já receberam aí o material e daqui a pouco nós vamos estar trabalhando a primeira lição desse material. Amém? Pois bem, gente, nós, para iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer algo aqui muito abençoado. E eu gostaria de pedir, sem querer te deixar tímido ou te constranger, que você tirasse a sua aliança. Você pode tirar a sua aliança? Segurá-la na sua mão. Você não precisa trocar a aliança, nada. Só segurá-la na sua mão. Aí vem aquela pergunta, né? E quem não trouxe? Como assim? Tem história grande. Se você está sem aliança, observe a aliança do seu cônjuge. Amém? Não tem problema. É verdade. Nós vamos estar entregando para vocês. Cada um vai ter um algodãozinho com esse produtinho abençoado aqui. Só? Tudo bem. Ups.
Enquanto a gente está entregando o produto, vocês vão fazendo o seguinte, o pastor João vai entregando para vocês. Enquanto a gente vai entregando essa rodinha de algodão, eu gostaria que vocês começassem a limpar a aliança de vocês. Até eu vou limpar a minha, gente, que tem séculos que eu não limpo, sabe? Podem começar a limpar a aliança de vocês. No meu caso é duas, né? Dá um algodãozinho, amor. Vou limpando aí, gente. Podem limpar. Alguém já usou isso alguma vez na vida? Cal? Cal. Eu achei que era mais fácil. Não é, não. Eu já vi minha mãe usar isso e eu mesma não usei. Mas tem que lustrar, né? Tem que esfregar o negócio ficar bom. É só uma vez. Ó, perde nada. Ó, barulhinho de ouro. Nossa, gente, a minha tá virando... Mais Opa! ouro, gente. Eu acho que essa é a moeda de troca. Nossa, a minha aliança estava muito... É uma coisa impressionante, né? Porque é algo assim, que parece que já faz parte do dedo da gente. Olha como que o dedo da gente fica, gente. Fica até meio deformado. Mas isso é muito bom, né? Porque não é pra sair mesmo. Ouviu? Mas eu sei, cada um tem uma particularidade, né? Tem pessoas que realmente não podem usar aliança, mas a aliança está guardada nos seus corações. Amém. Amém, gente? Como é que tá o exercício aí? Tá ficando brilhosinho? Olha para a aliança aqui assim, ó. Vocês acham que tá bom? Eu depois ainda vou pegar e ainda vou dar uma caprichada na minha, porque não tá muito bom, não. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão olhar para a aliança e vão olhar para o algodão. Podem olhar aí. Como que tá o algodão de vocês? Tá preto, não tá? Parecia que essa aliança que estava no dedo de vocês estava com toda essa sujeira? Isso tudo é impureza, tá, gente? Isso tudo é coisa que vai ficando na aliança com o decorrer do tempo. Eu sei que tem casais aqui muito novinhos, igual a Gabi e o Dali, são bebezinhos do casamento. A aliança tá limpinha ainda, né? Então... Mas para quem já tem mais tempo e não costuma fazer isso com a aliança, olha como fica o algodãozinho quando a gente vai limpar. Eu quero dizer para vocês nessa manhã o seguinte, não importa quais sejam as impurezas, as sujeiras, tudo aquilo que às vezes foi ficando agarrado na sua aliança, o objetivo do Senhor é que a sua aliança com o seu esposo, com a sua esposa, ela seja uma aliança limpa, pura, e que esse curso, que hoje nós vamos ter a primeira aula, onde nós vamos falar justamente sobre o valor da aliança, possa ser esse agente que venha trazer renovação à aliança e ao casamento de vocês. Amém? Vocês creem? Amém. Mais forte, vocês creem? Amém. Amém. Então eu gostaria de estar chamando a Érica e o Gilvan aqui à frente. Se quiser ficar limpando aí, pode ficar, tá, gente? Que no final vai estar brilhosinho. Vai estar bem limpinho. Quanto mais força, Né? Melhor. Mais empenho, né, Érica? Mais empenho. Melhor Você melhor. fica. bom dia, gente. Bom dia. Tá todo mundo com frio, né? Eu também. Eu não, sou jovem. Você é jovem, não dá, entendi. É verdade, né? O Miguel tem o maior frio lá em casa, eu fico de camisa, deve ser bem. Gente, tem uma coisa que eu ia dizer também sobre essa questão de cuidado. Quem tem jardim em casa? Mas imagina... Um vasinho de planta. Se você não cuidar desse vasinho, não molhar, não tirar as ervas daninhas, não tirar aquelas folhas amarelas, como ele fica? Igual o nosso quintal, gente. Pode olhar aí. O exemplo tá aqui. Olha o jardim não cuidado. Aqui não reforma. Por que
você faz um jardim em casa? Eu tenho um jardim em casa, a Érica fica, vamos colocar cimento, só que não é reto, então vai ficar esquisito. Vai ficar parecendo aquelas encostas da LBR. Não dá para fazer mais, né? E ela fala assim, se eu tiver uma próxima casa, eu não vou ter grama, nem 1 metro Não vai quadrado ter de 1 grama. metro de grama. Porque grama requer muito cuidado, né, Dales? Dales é jardineiro, quem precisar, né? Aquele que não tem muito jardim. Mas aqui ele já vai vir fazer o serviço aqui, né? É Dales. Então, gente, é o seguinte, quando nós fazemos jardim, o jardim requer tempo, ele gasta muito dinheiro, manutenção. Além de você montar ele, tudo é muito caro, e manutenção, então, que é o problema. E vai ter um tempo que aquelas plantas, mesmo com cuidado, elas ficam ultrapassadas, ruins, feias, por causa de pragas e tal. E você não vai ficar usando agrotóxico o tempo todo na sua casa. Então você acaba substituindo ela. Mas o ponto principal é que jardim, você não faz jardim apenas por seu deleite. O maior prazer que você tem no jardim é quando alguém chega, que jardim bonito. É para isso, gente. Todo mundo, todos gostam, é unânime. Você gosta que seja elogiado o seu jardim. Não é, você passa todo dia, vai e vem, você só cuida. Mas quando alguém chega e fala assim, que jardim bonito. Você até tem mais, olha, é verdade, eu nem cuidei dele ultimamente, vou até limpar, vou cuidar. Porque houve um elogio no seu jardim. O nosso casamento, a nossa família, ela precisa ser um jardim. E se você for olhar o contexto do jardim na Bíblia, você vai ver tanta coisa bonita. O jardim, ele não pode ter praga, ele não pode ter erva daninha, ele tem que estar sempre vistoso, bonito, sempre aparado, cuidado. Se nós colocarmos a nossa vida como um jardim de Deus, como a Bíblia traz para nós, você vai ver que a sua casa não é como só apenas igual a aliança, sujeira. Vai ter mais coisas que precisa podar, que precisa tirar, para que você tenha um casamento à vista, para que os outros façam uma leitura do seu relacionamento como um relacionamento a ser exemplificado. O seu vizinho vai querer saber até que Deus é esse você serve, vai querer te acompanhar. O que você faz? Qual a receita da sua família ser tão assim? É o seu jardim. Amém? Amém. Hoje nós daremos início, né, ao nosso estudo propriamente dito. Página 11, o valor da aliança. Ninguém leu em casa, né, gente? Posso começar, amor? Fazer a leitura? Acompanhe para mim, por gentileza, gente, a introdução, o valor da aliança. Página 11. Com o passar dos anos, a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais flexível aos padrões morais outrora estabelecidos. E tem passado a atender, está errado aí, né, a grafia da palavra, as demandas desse mundo contemporâneo. Algumas dessas reivindicações atendidas são a facilidade jurídica com que os casais se divorciam, o próprio reconhecimento pelo governo das uniões estáveis e das relações homoafetivas. Importante ressaltar que nenhuma dessas flexibilizações fazem parte do que Deus idealizou para o casamento. Como Criador, somente Ele tem as verdades e os valores universais de uma aliança matrimonial autêntica, capaz de proporcionar ao casal o mais profundo nível de intimidade nas áreas física, emocional e espiritual. Então, vamos conhecê-las. É isso que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Por que o casamento, no relacionamento, está tão fácil? A Bíblia, ela não acompanha, isso é uma mentira, eu não sei se alguém aqui já pensou isso, ou já achou certo isso, a Bíblia não acompanha a evolução humana, porque ela não muda. Facilitar um divórcio, isso não é de Deus, é contramão das coisas que é de Deus. Então, como nós vamos ver, o casamento é uma aliança indissolúvel, ela não pode ser rompida facilmente. Tem uma única brecha que nós vamos ver para frente. Mas isso, nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, novas criações que somos, nós não podemos usar nunca esse argumento como uma possível solução para algum problema no nosso relacionamento. Sempre tem que ter solução, porque nós não temos um manual. Aqui diz como fazer. Se você negligencia esse manual, logicamente você vai usar esse artifício para dar algum tipo de veracidade, alguma verdade para a separação. Caso contrário, você vai fazer como nós.
Separação não existe no nosso dicionário. Divórcio, muito menos. Briga, nós mudamos o nome, não é briga, é discussão. E discussão no termo de chegar em um determinado acordo. Se você colocar isso no seu coração, já é um ponto fundamental para você nunca acontecer, nunca vivenciar uma separação na sua vida. Então, os meios que o mundo oferece é exatamente para isso, para ir na contramão dos ensinos, dos princípios de Deus. E cria formas e formas e formas para nos confundir, se possível, né? Tantos. Quem já ouviu aqui a palavra desquite? Antigamente não existia divórcio, era desquite. Não lembro, não. Só é jovem, né, pastor Marcelo? Se eu não estou equivocada, o divórcio, não sei se tem algum advogado aqui, foi instituído em 1972. Ou seja, é muito novo. Minha idade. Idade do divórcio. 49 anos. 50 anos atrás, apenas. Porque as leis protegiam o casamento. Né? Então era difícil você se divorciar. Hoje não. Você se divorcia na mesma velocidade com que você casa. Inclusive, algumas pessoas já casam falando assim, se não der certo, separa. Como se fosse o homem que tivesse instituído o casamento, né? E banalizar essa questão, gente, é muito importante enfatizar isso, é muito ruim para nós. Para quem prega um casamento até que a morte separe. Aí muda os nomes para confundir mesmo. É união estável, união homoafetiva, entendeu? E aí a gente vai ficando trazendo isso com tanta normalidade que até traz para nós também. Quem já não escutou a frase, amigado com fé, casado é? União estável, do demônio. A Bíblia Casado fala... com fé, Não é casamento. não é casamento. Isso não A é fé é casamento. só dele, né? Amigado com fé não é casamento. Você precisa estar casado, porque a palavra de Deus fala que a gente está debaixo de autoridade. E toda autoridade é instituída por Deus. Se tem um cartório para você ir lá casar, você não pode se unir com outro e achar que você é casado. Isso não é casamento, né? Lembra que o Paulo e Silas, quando a ordem do capitão da guarda era não falar de Jesus, ele disse que importa obedecer a Deus e não a homens. A nossa lei, a nossa Constituição, ela pode até te favorecer em algumas coisas, mas a nossa Constituição maior é essa. Se ela diz que não, é não. O homem pode até dizer que sim, mas é o não da Bíblia que tem que prevalecer, ou vice-versa. Tá certo? Então nós precisamos atentar a isso. Princípios. Quando nós quebramos princípios, o pagamento vem rápido, viu? A colheita, ela existe. Princípios não se quebram. Se a Constituição ferir a palavra de Deus, nós ficaremos com a palavra de Deus. Amém? E quando a gente fala assim, antes de entrar aqui no estudo, quando a gente fala, porque o casamento é uma instituição divina. Por que a gente fala assim, o casamento é uma instituição divina? Porque foi Deus que instituiu o casamento, não foi? Todo mundo conhece a história. Adão estava lá no jardim, não é? Aí ele pensou assim, eu podia ter um par, porque todos os animais têm par, eu não tenho par. Foi isso que aconteceu? Não. Foi Deus que viu que o homem estava só, e Deus falou, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então não é uma instituição humana, é uma instituição divina, portanto inquebrável. Quando a gente casa, é até que a morte nos separe. E isso não tem concessão, lembra? Né, Emerson? É palavra de Deus, não tem o que discutir. É instituição divina por conta disso. Porque foi Deus que instituiu. Não foi uma coisa que nós criamos. Isso foi instituído lá em Gênesis 2. Os primeiros versículos lá da Bíblia, né? Então vamos lá. Conceitos de aliança. A definição. Aliança no contexto bíblico significa pacto, concerto ou testamento. O termo aliança no hebraico é berit. É utilizado para definir o pacto divino entre Deus e os homens. Refere-se ao princípio da antiguidade de ratificar uma aliança com sangue, conforme Hebreus 9, 18 a 20. A gente não vai ler isso, né? Não vai ler. Esse texto vai falar apenas que eles matavam o cordeiro, né, o animal, e aspergia sangue. Eles aspergiam tanto no livro quanto no tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, ali do templo, para firmar essa aliança. Era a aliança de sangue. E lembre-se, nós não vamos ler todos os textos, né? Porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando, a gente gosta de falar.
por isso importante você chegar em casa, reler a lição, fazer a contextualização com todos os textos aí e trazer suas dúvidas para a próxima aula vocês discutirem com o conselheiro de vocês. Aliança, página 12, inicinho aí, ó. Aliança é o nível mais elevado de compromisso que se pode obter entre os homens e entre Deus e os homens. Ela é permanente, indissolúvel, inalterável e não pode ser revogada. Como a gente está falando aqui, é o casamento, né? Aliança é um compromisso irrevogável que o casal assume diante de Deus e dos homens, de fidelidade mútua, até que haja a inevitável separação física por meio da morte. Portanto, a aliança é um compromisso que sustenta a relação conjugal diante dos sentimentos e das circunstâncias. Diante dos sentimentos e das circunstâncias. Por que está falando isso aqui, gente? Porque quem nunca quis chutar o pau da barraca? Embora. Às vezes acontece, não é? A gente não estressa. Todo mundo estressa, a gente é humano. A gente fala, não preciso disso, eu não tenho que me submeter a isso, que eu não tenho que isso, né? E a gente é cheio dos argumentos. Aliança, aqui está falando que é pacto. E pacto não é pautado em sentimento. Porque a gente é volúvel. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra coisa. Se eu começar a receber uns elogios na rua, eu acho que eu posso começar a olhar jardins diferentes. É verdade, né? Isso é verdade, isso acontece com a gente. A gente está no mundo e essas coisas vão nos acometer. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um pacto. Esse anel aqui é para você lembrar que você tem um pacto. E a construção de toda queda no casamento, ela é devagar. Ela dá tempo para você pensar. Não vem ninguém dizer que eu estava andando pela rua e de repente uma mulher, fim, aconteceu. Não, é mentira. Não é verdade. Primeiro com os olhos, a Bíblia diz que é a cobiça dos olhos. Primeiro você vê, surte algum interesse, algo que você almeja. A maldade está na nossa mente. Né? A Bíblia diz que a maldade está no coração. O coração não pensa, é aqui. É metaforicamente falando coração, mas a maldade está na nossa mente. Então você já é mal por natureza. Então o diabo só faz dar um empurrãozinho para você, porque já é o que você deseja. É a cobiça dos seus olhos. Aí o cara está andando ali e vê o que ele faz. O que a Bíblia fala? Fecha a porta. Fuja da aparência do mal. Mas dê um sorriso, seja uma mulher, ou ela riu para mim. Aí começa. Se falar, trocar algumas palavras, se for em trabalho, por exemplo, que vocês vão encontrar todo dia, aí a coisa começa. Aí daqui um pouco você, como isso aconteceu? Meu Deus, onde eu fui parar? Não, hipocrisia, né? Porque Deus conhece o nosso coração, esse é o problema. Sabe que a sua motivação não estava nele. Você não estava vigilante. Cadê sua prudência? Né? Então, gente, pecado, queda por prostituição, ela é arquitetada, ela é programada, você prepara, você argumenta tudo que for necessário para fugir da sua responsabilidade e culpa. Mas ninguém é atropelado por alguma coisa e cai dentro de um motel. Não. Você até pensou, qual que eu vou levar, onde eu vou, como vou. É alguém que um lugar que passa menos conhecido. Eu estava em São Francisco, Tabapuama, Rio de Janeiro. Aí eu tô lá na praia, tranquilo. Quando eu olho do lado, um vizinho do meu condomínio. Gente, a gente não tem mesmo como se esconder, né? Olha onde eu estou e você está no interior do Rio, um lugar pouco frequentado. Eu acho que ninguém nunca foi lá. E eu vi a pessoa que morava no prédio do lado meu. Eu falei, olha. Então, não é só os olhos do Senhor que está por toda parte, não. É só a nuvem de testemunho também. Amém. Tiago 1,13. Quem tiver trago a Bíblia quiser abrir, ou quiser anotar para olhar depois. Tiago 1,13 fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então cuidado. A gente precisa se conhecer e ser honesto com nós mesmos. Onde eu tenho fraqueza? Porque você se conhece. Onde é o ponto que você pode dar um deslize? Aí você pega e foge da aparência do mal. Carne, a gente não resiste. Carne, a gente foge.
Porque a palavra de Deus fala que nós resistimos a quem? O diabo. É ao diabo. Não tenta resistir sua carne. Amém? Fiquem espertos. Qual que é o problema? Débora sabe onde é o ponto que ela pode deslizar. Então ela foge da aparência. A gente está falando aqui, né, para relacionamento, a gente está falando de adultério, mas em qualquer área da nossa vida. Se você tem problema com dinheiro, se você tem a tendência a ser desonesto, caso você tenha oportunidade, o que é que você faz? Foge. Não vai caçar a ser tesoureiro da igreja. Entendeu, gente? Teve uma pregação recente, eu não me lembro se foi onde foi. Eu acredito que tenha sido no Floral Amigos. Que o pastor falou assim, que tinha uma empregada, aí a patroa viajou. Aí ficou essa empregada sós com o patrão. E aí era uma empregada bonita e tal. Aí ela pegou, tomou banho, se preparou toda, e ele na sala, ela chegou e deixou a toalha cair. Aí ele falou assim, filha, por favor, vai se dirigir ao seu quarto, vai se vestir. Minha fraqueza não é isso. Você não tem o que eu preciso. Fraqueza. Tem uns que vai ser isso, e outros vai ser dinheiro. Né? Então ele deu um exemplo assim, ele conta mais curtinho, né? Mas só para enfatizar que exatamente isso, é naquilo que você cobiça que você cai. O homem precisa examinar a si mesmo. Né? Então vamos lá, terceiro parágrafo. Como nos relacionamentos humanos há vulnerabilidades e falhas, é de suma importância haver no casamento uma base sólida de sustentação diante da rotina, que fatalmente o casal será submetido da humanidade, imperfeições e fraquezas, de um ao outro, das dificuldades do dia a dia e da própria ação do tempo, que invariavelmente desgasta a relação. Essa base de sustentação do relacionamento conjugal é exatamente o compromisso que o casal assume um com o outro. Eu tinha uma líder que falava comigo assim, é amor de compromisso que vocês precisam ter. Porque foi exatamente isso que vocês assumiram diante de Deus, um compromisso. Porque igual eu falei, se nós... Mas eles não vão conseguir me ver, vocês vão conseguir me ver assim? Dá pra ver. Então, a gente precisa ter um amor de compromisso, gente. Sabe pra quê? Pra quando a gente tiver aquelas vontades que acontece só lá em casa, de chutar o pau da barraca, você saber que você, antes de fazer uma aliança com o outro, vocês fizeram uma aliança diante de Deus. Ah, mas eu nem era crente, é porque você não sabe que eu casei, eu não era crente? Não interessa. Fez a aliança, ela tá feita. Você pode ter feito essa aliança onde for. Nós até vamos estudar uma história aqui. A pessoa foi enganada, seduzida, mas se fez aliança. E se fez aliança, tá feita. Não tem como revogar. Não sei se alguém está no segundo casamento aqui, mas se tiver, a pessoa fica, poxa, mas e aí, eu já estou. Você é inocente até que a verdade chegue a você. Quando a verdade chega até você, você se torna indesculpável. É bem diferente. Enquanto você é inocente, Deus vai te ver com os olhos. Quando a verdade chegou à sua mente, você se torna um indesculpável. Não tem mais desculpa para você. Se errou, o procedimento é diferente. Acontece isso na justiça comum? Também. Se você cometeu um crime e você agiu de forma emotiva, eles vão atenuar a sua pena. Agora, se você é um reincidente, não tem nem conversa, o juiz já vai culpar, ter pena máxima. Então a gente fica atento a isso. Então, se tem um segundo casamento, quer que eu sente também, para você não ficar? Não, eu prefiro ficar em pé, porque eu consigo ver eles melhor. Tá bom. Tá tranquilo. Então, hoje você está sabendo que se é um segundo casamento, agora ele é permanente. Não pode ter um terceiro, entendeu, gente? Então Porque é assim. tá Você nós não pode dois. errar 2, 3, 4, 5 vezes, igual nós vemos muitos irmãos. Porque aí. tá nós dois aqui para falar que hoje vocês são indesculpáveis. Olha que situação, né? A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, não é? Então, quanto mais você conhece, você se torna mais sábio. Se você é mais sábio, você tem que fazer diferença. Você tem que pecar menos, porque agora você conhece a verdade. Você não é inocente mais. Vocês hoje estão se tornando indesculpáveis diante de Deus. Caso, cansei da Fernanda, acho que eu vou separar. Indesculpável. É isso Você que você pode vai se dizer, tornar. aí fala assim, mas... Tá amarrado. Tá amarrado. Continuando, gente. Para muitos o termo compromisso soa apenas como um peso de responsabilidade e proibição.
Porém, num relacionamento de aliança há também benefícios a serem desfrutados. Não é por acaso os votos que o casal faz um ao outro no dia do casamento, de fidelidade, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ou seja, independente da situação. Porque pode ser que você enfrente dias ruins no seu casamento, na sua vida. E você precisa manter firme com aquele que você escolheu, com aquela que você escolheu, para ser o seu parceiro para a vida toda. Tendo em vista que qualquer um dos cônjuges poderá ser acometido de uma dessas infelicidades nesse relacionamento de aliança, ambos poderão usufruir desse benefício do compromisso de não ser descartado ou abandonado pelo outro. Porque todos nós vamos envelhecer, né? Na minha família, o pessoal usa uma frase assim: ah, fica de gracinha, eu te troco por 2 de 20. Alguém já viu isso? Eu te troco por 2 de 20. Em vez de você que tem 40. Tá, gente, mas as mulheres, né, a gente tem mais problema com isso. A gente vai envelhecer, mas os homens também vão. E o diabo, ele usa de forma tão eficaz na mente humana, de mostrar os defeitos que foram surgindo com o tempo. Só que aí Deus, ele vem na sua mente e diz: mas você também. Ah, se ela está assim é porque ela deu o filho que você queria. Isso traz dano. Pensa nisso. Ninguém vai envelhecer sozinho. Os dois envelhecem. Então isso é injusto. Em Malaquias fala para você não ser infiel à mulher da sua mocidade. Porque a gente vê muitos homens que chegam nos 50, acham que voltou a ser garotão. Sei o que acontece? Samuel ainda não sabe disso, não, que ele ainda é jovem. Mas eu conheço muitos 52 que... ah, eu quero curtir minha vida. Mas que coisa é essa, gente? E a mulher da sua mocidade? Olha o que acontece no meio artístico. A pessoa fica casada um tempão e depois vai. Aquela pessoa que penou durante anos com ele. Aí quando ele está numa vida estável, o que ele faz? Vai morar com a moranguinho? Né? Nós não somos desse tipo, né? O Gilvan colocou aqui que dificuldades não pode influenciar o fim do seu casamento. Não pode colaborar com o fim do seu casamento. A Bíblia diz que não é melhor ser 2 do que 1. Eu acho que eu coloquei... não, foi pra frente. Porque os 2 dá melhor paga do seu salário. Isso é por quê? Porque se tem dificuldade com 2, você tem que continuar juntos, ombrando, buscando sanar as dificuldades. Agora, se você abre dos 2, fica um apenas, você acha que vai ser diferente? Vai facilitar a sua vida? Não, você só está fugindo da sua responsabilidade. Você só está sendo irresponsável, só isso. O nome certo é isso. Irresponsável. Só. Você vai continuar com o mesmo problema. E se contrair um outro matrimônio? Vai continuar sendo o mesmo. Porque caráter é difícil de mudar. Para mudar caráter, você tem que querer muito e colocar Deus nessa ação para mudar o seu coração, o seu caráter. Porque caráter é uma coisa impregnante na pessoa. E quando é mal, então, fica mais difícil você mudar um mau caráter. O pastor Márcio fala assim, ó, se tem uma coisa que não converte, é safado. Safado não converte. Por que isso? Porque ele não abre o coração para as coisas de Deus. As coisas à vista dos seus olhos são mais importantes. Os seus conceitos são melhores. Então, mudar caráter é muito difícil. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 4 a 6. Componentes de uma aliança. Uma cerimônia de casamento é composta por um conjunto de formalidades que muitas vezes os seus significados passam despercebidos pelos cônjuges. Eles certificam a aliança, ilustram as regras, os comportamentos e os valores que regerão o compromisso firmado. Então são eles: os votos matrimoniais, os juramentos, expressam um compromisso mútuo de fidelidade no cumprimento da aliança. Indicam as condições sob a qual o acordo será cumprido, bem como o tempo de duração da aliança. Toda promessa feita
deve ser mantida. Na Bíblia encontramos vários versículos que nos mostram a importância de cumprir aquilo que prometemos. Aqui está falando sobre compromisso mútuo. Está falando sobre a duração da aliança. Qual que é a duração, gente, da aliança? Até que a morte separe. É essa a duração. Ah, mas eu queria casar de novo. Então, ora pro outro morrer. Que aí você está livre. Fora isso, você não está livre. Em Mateus ainda tem uma coisa pesada sobre falar com a pessoa, sobre você se casar com uma pessoa que se divorciou. Quem casar com a divorciada comete. Então é muito sério. Por isso que a gente é tão assim, incisivo nessa primeira aula. Porque você casou com esse aí, foi você que escolheu, é pra você ficar casado. Deixa eu te contar um segredo. Muitos casais desistem na primeira aula. Sabe por quê? São confrontados. Não, isso não é pra mim, não. Eu não preciso ficar ouvindo esse tipo de coisa. Teve um casal Não sou obrigado a isso. que foi exatamente isso. Porque a esposa esforçou muito para ele vir. Ele veio. Mas ele não quis. Foi a primeira aula, a aliança, pronto. Caiu fora. Por quê? Se tem uma coisa que incomoda é quando toca na ferida. Mas Deus está tentando, está buscando tratar dessa ferida. Então o que nós fazemos como pessoas inteligentes? Vamos permitir que Deus cuide de nós. Vamos permitir que nós possamos ter uma vida mais plena diante dele. Né? Uma vida muito melhor, mais aceitável no relacionamento. Né? Então a alegria, ela deixa até seu rosto mais bonito. Então tenha uma vida alegre, faça o que for possível para ter um relacionamento feliz. É escolha, felicidade ser feliz é uma escolha. Não é apenas, eu decidi, eu vou ser feliz. É isso mesmo. Porque a nossa alegria está em Deus. Os problemas não podem estar no seu tipo de sentimento com a sua esposa e vice-versa. Eclesiastes capítulo 5, 4, 5. Olha sobre aliança, olha só. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, voto, pacto, alianças, são coisas que quando nós empenhamos a nossa palavra no passado, não tinha nada escrito. Nós ainda temos até a escrita, o contrato de casamento. Tem um contrato. Mas no passado, deu a palavra, ele só tinha o quê? Testemunha, não tinha nada escrito, não. Ana, abre para mim Mateus 5,37, por favor. E o João falou aqui que felicidade é uma questão de escolha. É um estado de espírito. Você escolhe ser feliz. A gente não pode colocar a nossa felicidade nas outras coisas. Eu vou casar para eu ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar minha casa própria, aí é que eu vou ser feliz. Mentira. Se você não é feliz agora, você pode ter dinheiro, casa própria, não interessa. Você vai continuar sendo a pessoa que você é, porque a gente escolhe ser feliz. A gente não tem que ter coisas para ser feliz. Quem teve no casamento do Jean ontem... gente, a gente interrompe, sempre já é combinado, tá? Não fique preocupado não, né? Educação. Quem teve no casamento do Jean, o pastor trouxe uma palavra sobre felicidade. E ao contrário do dicionário português, ela amplifica, ela amplia um pouco mais o seu segmento de significado. E lá diz que a felicidade, ele é santidade. Ele traz para esse contexto de santidade. Então, aí confirma mais ainda que eu escolho ter uma vida santificada, santa. É escolha nossa. Fala para mim aí, Ana, Mateus 5,37. Seja o sim, sim. E se o não, não. O que passar disso vem do maligno. Precisa de exegese do texto para a gente entender isso? Não. Sim, sim, não, gente. Não tem talvez, não tem a gente. Nós não podemos ser daqueles que ficam em cima do muro. O que passar disso é do maligno. Então, se você resolveu, é sim, sim. Ou não, não. Então, vamos lá, para a troca de alianças. São os presentes trocados pelos noivos e servem de selo e memorial. É o lembrete. E por que as alianças são de ouro?
Pureza. O ouro é um dos metais mais puros da natureza. Incorruptibilidade. O ouro é um material que não se deforma com o tempo. Durabilidade, em forma de um círculo perfeito, simboliza uma aliança eterna. Preciosidade. Seu alto valor financeiro representa o alto valor do matrimônio. E hoje muito mais, né? Porque o ouro está valorizado. Deus também estabeleceu um memorial com o ser humano após o dilúvio, o arco-íris. Ao vermos o seu arco no céu, nos lembramos do seu compromisso, que não destruiria mais a terra com água. Está lá em Gênesis 9, 11 a 16. Jesus também estabeleceu a ceia como seu memorial para que recordássemos dele e de sua aliança para conosco. Então, é o símbolo, né? As testemunhas presenciam e atestam a aliança firmada em público pelos noivos. Está querendo tirar? Não, eu nunca tiro. Aqui chega tem um colinho aqui. Presenciam e atestam a aliança firmada em público pelos noivos. As testemunhas são parte vital de qualquer aliança, uma vez que o próprio Deus declara ser também testemunha da aliança firmada. Está lá em Malaquias 2, 14 e 15. Vamos ler? Apesar de a gente já ter falado. Enquanto ela abre a Bíblia, eu vou mostrar veio na minha mente que além de ter tudo isso, aliança, olha a minha aliança, olhem aqui. Quase não dá pra ver de tão fina. Mas ela nem sempre foi assim, ela era grossa. Ela tinha, se eu não me engano, era 4 gramas. Não sei. Só que eu mexo com construção civil. Então eu vou limando ela o tempo todo. Ela vai afinando, daqui a pouco ela vai, ó, tá muito fininha já. Se eu olhar da Érica, dá 3 dessas. Por quê? Porque assim como ela também é tudo isso que ela falou, ela também desgasta com o tempo. Isso traz alguma realidade para nós, né? Sim. Nós vamos envelhecendo, vamos nos desgastando também, né? Nem por isso ela deixa de ser valiosa. Amém? Então vem na minha mente aqui que o seu casamento pode até desgastar, mas ele continua tendo valor, continua tendo as mesmas qualidades. Amém. Vamos ler a partir do verso 13, Malaquias 2, 13. Escuta aí. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para a mulher da sua mocidade. E quando a gente lê mulher aqui, gente, o homem também, né? Porque lembra que Malaquias foi escrito num contexto que as mulheres eram mais comportadas, né? Só que hoje o índice de adultério entre homem e mulher tá assim, ó. Porque as mulheres, é bem direitos iguais mesmo, né? As mulheres estão traindo tanto quanto os homens. Então lê-se mulher, onde está escrito homem também. O valor de uma cerimônia, seja ela realizada na igreja ou não, é exatamente torná-la pública, pelo fato de que a aliança tem que ser firmada diante das testemunhas. Agora, as consequências da aliança no casamento. O casamento tem o seu início a partir da aliança matrimonial estabelecida entre o homem e a mulher, e traz consigo uma poderosa ligação que conhecemos como uma só carne. No casamento, a aliança é selada por meio de derramamento de sangue, representada no verso 23 de Gênesis 2, que diz que a mulher foi retirada da costela de Adão, revelando que entre o casal existia uma mistura de vida. Por isso existe a expressão bíblica que diz que 2 serão uma só carne. A partir desse momento, eles passaram a ter uma só vida, pois fizeram uma aliança de sangue. Nessa aliança, o homem deixará o lar de seus pais para se unir à sua mulher. Isso significa que a esposa passará a ser a pessoa mais importante na vida do marido, uma vez que a dimensão dessa relação marido e mulher é muito maior do que a relação de pais e filhos. Thomas Adams diz, assim como pela criação de Deus, assim como pela criação Deus de um fez 2, pelo casamento ele de 2 fez 1. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Está lá em Gênesis 2, 24. E a gente tem ensinado
que os filhos, eles precisam ver nos pais um casamento forte. E muitas vezes a gente falou na aula de inauguração, a gente tem os nossos filhos como os mais importantes da nossa vida, né? Isso tá gravando aí? Deu pausa ali. Deu pausa? Peraí, vamos ver. Não há espaço. Não há espaço? Oh, meu Deus do